Ora, sexta-feira, meus amigos, dia 30 de janeiro, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado. Estamos a chegar à parte final, como eu já vos tenho dito. Temos mais pouquinhos dias. Temos aí algumas coisinhas, nada do outro mundo. Temos algumas clarificações, mais do que reforços, temos algumas clarificações, nomeadamente no Benfica e no Sporting. Vamos começar com o Benfica. Sheldrup reconquistou o coração de José Mourinho e não vai sair no mercado de janeiro. Quem o garante é o jornal A Bola, talvez, acho que é isso, que garante que o Benfica já descartou a possibilidade de Sheldrup sair para o Clube Rouge. Falámos aqui algumas vezes dessa negociação. Benfica e Clube Rouge estavam a negociar então, falava-se ali, o Benfica queria na volta dos 15 milhões, o Bruges andava ali nos 12, 13, portanto as coisas ainda não estavam bem alinhavadas, mas isto foi antes de André Sheldrup ser o vice-herói do Benfica, porque o herói é Anatoly Trubin. Ontem nem falei disso, que estupidez de quarta-feira de Liga dos Campeões, o Sporting com um golo no último minuto, o Benfica com um golo no último segundo do guarda-redes. Quão mítica foi a quarta-feira de Liga dos Campeões do futebol português, e depois a quinta também, tranquilidade. Porto muito melhor que o Rangers, Braga consegue também a qualificação direta, 4 equipas portuguesas vão jogar, 3 delas certamente nos quartos de final das competições, por acaso, não, nos oitavos de final das competições. O Benfica, vamos ver, tem um adversário obviamente complicado, o Real Madrid, mas se há uma coisa que nos provou esta semana é que o Benfica pode bater o Real Madrid. Mas Sheldrup foi um dos heróis, marcou 2 golos ao Real Madrid, já vinha sendo titular nos últimos jogos, tinha sido titular frente ao Rio Ave, tinha sido titular frente à Juventus, tinha jogado meia hora frente ao Estrela da Amadora, foi titular também contra o Real Madrid, faz 2 golos, provavelmente foi o melhor em campo. Eu estava a ver o Sporting, portanto não vi o Benfica, portanto não tenho bem noção do que se foi o melhor em campo ou não, mas certamente com 2 golos terá sido um dos melhores em campo sem dúvida nenhuma. E portanto o Benfica vai continuar com o Sheldrup, faz todo sentido. Naturalmente há aqui mais concorrência agora, o Luque Bacchio há de regressar mais mês, menos mês, falava-se ali em fevereiro, março, vamos ver. Há Rafa, há o Cini Cabral, ao Prestiani, portanto, Sudakov, portanto, para aquelas posições atrás do avançado, há muita concorrência, mas Sheldrup está claramente a marcar uma posição, e é um jogador que eu gosto, acho que tem 21 anos, portanto, potencial, 26 jogos, 4 golos, 3 assistências, portanto, acho que o Benfica faz bem. Jogadores de 21 anos que começam a mostrar alguma coisa não valem bem mais do que 15 milhões, portanto, acho que o Benfica, na minha visão, faz muito mais sentido ao Benfica manter o jogador, e quem sabe, se não tem aqui um talento que poderá vender daqui a muitos anos. É preciso não esquecer que o Benfica pagou para o Sheldrup 9 milhões de euros. Portanto, 15 milhões, não estamos propriamente a falar de um lucro do outro mundo. Outro jogador que está numa situação relativamente semelhante, ainda que o Sheldrup esteja a ser mais utilizado propriamente que este jogador que eu vou falar, e este é do Sporting, é Alisson, o herói também do apuramento direto do Sporting, com o golo ao Atlético Bilbao, um jogador que tem mostrado grande capacidade para entrar e mexer com os jogos, mas depois quando é titular as coisas são bem diferentes e passa despercebido, como foi o caso do jogo frente ao Vitória, por exemplo, na Taça da Liga. Dito isto, o Nápoles estava interessado na contratação do Alisson, mas o Sporting não está interessado então em perder o jogador. Falava-se de um empréstimo com uma opção ou obrigação por parte do Nápoles no final da temporada, e o Sporting para já vai manter o Alisson. É verdade que o mercado do Sporting trouxe 2 extremos, tal como o do Benfica, se quisermos incluir o Rafa como não extremo, mas jogador de ataque. O Sporting trouxe literalmente 2 extremos, falamos do Fayet e do Luís Guilherme, portanto mais opções para esse lugar, e obviamente há Trincão, há Pote, há Jenny Catamo, e nem estou aqui a incluir o Giovanni Kenda que está lesionado, mas Alisson continua a ser visto como um agitador em Alvalade, 23 anos, falava-se então dessa vontade do Nápoles contar com o jogador, mas o Sporting aparentemente para já quer manter o Alisson e dar-lhe aqui mais algumas oportunidades, e depois logo se vê o que é que acontece no final da temporada. Alisson, como eu disse, chegou esta temporada do Leiria, contratado a meio da temporada, mais coisa menos coisa, mas depois só pôde ser inscrito no final, ou aliás no início desta época. 30 jogos, 3 golos e 2 assistências para o jogador brasileiro. Um desses golos, como eu disse, foi o golo que valeu o apuramento do Sporting nos 8 primeiros para os oitavos de final, não sei porque é que eu estou com a ideia dos quartos de final, oitavos de final da Liga dos Campeões.
Vamos falar de uma das grandes promessas a atuar no futebol português. Falamos de Yassir Zabiri, jogador do Famalicão, que depois de ter sido campeão do mundo sub-20 e um dos jogadores até mais interessantes da competição, assumiu-se como titular na equipa do Famalicão, ainda que esteja agora a atravessar um problema físico e não joga, se não estou em erro, acho que não, foi no último jogo que ele não jogou, e no outro também não tinha sido titular, portanto 2 jogos onde ele não é titular, o Elisor tem jogado, mas neste último jogo do Famalicão foi por problemas físicos. Agora, não sabemos se não é isto exatamente que eu vou dizer, que é o interesse do Al Ittihad, treinado por Sérgio Conceição, na contratação do avançado marroquino de 20 anos. Fala-se aqui de um empréstimo com opção de compra no final. Sabemos que Zabiri tem muito mercado, não é só um mercado árabe, há outros clubes interessados e já houve algumas abordagens junto do Famalicão. É um jogador que certamente valorizou muito, ele já leva 4 golos esta temporada e não podemos esquecer que esteve mais de um mês de fora e mesmo antes desse mês de campeonato do mundo também não era muito utilizado na primeira fase da temporada do Famalicão. Assumiu a titularidade depois do Mundial e já marcou 4 golos. Zabiri, então, poderá estar a caminho do futebol da Arábia Saudita, nomeadamente do Al Ittihad. Fala-se então do empréstimo com uma opção ou obrigação de compra. Esta parte ainda não foi possível apurar, mas certamente os próximos dias vão ser quentes em Famalicão, porque não é só o Zabiri, há outros jogadores que o Famalicão tem que são muito interessantes, e quando eu digo Famalicão estou também a falar, por exemplo, de Moreirense, de Inês Pinto, estou a falar de outros clubes que agora me estão a falhar, até porque o Alex Amorim já saiu. Fala-se também de muito mercado em Barcelos, Gil Vicente. Vamos ver. Vão ser quentes os próximos 3 dias no mercado nacional. Quem já não está no mercado nacional é Gustavo Assunção, o médio, filho de Paulo Assunção, antigo médio do Futebol Clube do Porto. Saiu, não percebemos se rescindiu o contrato ou se houve aqui algum tipo de verba, mas o que é certo é que ele já não é jogador do AFS e já assinou pelo Apollon Limassol do Chipre, contrato até 2027, portanto 1 ano e meio de contrato. Para um jogador que chegou a prometer muito, chegou a ser internacional jovem do Brasil, nomeadamente quando apareceu ali no Famalicão na temporada 19-20, aquele grande Famalicão, não é? Na altura até vindo do Atlético de Madrid, apesar de não ter jogado, certamente terá ficado em Madrid quando o Paulo Assunção jogou em Madrid, no Atlético. Faz 2 épocas muito boas, vai ao Galatasaray, as coisas não lhe correm bem e quando regressa ao Famalicão já não é o mesmo Gustavo Assunção. Chegou a prometer muito, não atingiu os níveis que se imaginavam. Aos 25 anos vai agora jogar para o Chipre, ele que estava no AFS desde a temporada passada, portanto esteve 1 ano e meio na equipa da Vila das Aves e deixa o AFS no último lugar este ano. Tinha feito 12 jogos, 0 golos e 0 assistências. Vamos lá para fora. Vamos começar com um jogador que chegou a ser falado para o Benfica. Eu não tenho certeza se ele também chegou a ser falado para o Sporting, mas para o Benfica, certamente. Wesley, o extremo brasileiro que estava, ou está, no Al Nassr. Não, estava, porque já é oficial isto que eu estou a dizer. Estava no Al Nassr, vai... não é oficial. O Fabrício Romano é que avançou e estamos a dar como oficial, porque realmente ele costuma... Acho que já deu o Here We Go, portanto vamos assumir que vai ser oficial, mas para já não é, pelo menos à hora que eu estou a gravar isto ainda não é. Vai então, Wesley, voltando atrás. Wesley, o do Al Nassr, vai ser reforço da Real Sociedade, empréstimo com uma opção de compra de 12 milhões de euros. É um jogador que foi muito novo do Corinthians para o Al Nassr, fez obviamente parte daquela ideia que o Al Nassr tem de ter jogadores estrangeiros com menos de 21 anos para não contarem como estrangeiros. No Al Nassr esta temporada 18 jogos, 4 golos, 2 assistências, vai agora rumar ao futebol espanhol e à Real Sociedade. É um jogador que eu gosto, desequilibrador, portanto faz sentido que venha para a Europa e vai, não tarda nada também se a tornar um estrangeiro, digamos assim, e portanto certamente que o Al Nassr já está a olhar para outros nomes, a equipa de Jorge Jesus. Vai então para a Real Sociedade, vai estrear-se no futebol europeu, ele que é formado no Corinthians e depois foi para o Al Nassr no verão de 2024. Vamos até Munique, Bayern de Munique, confirmação que Leon Goretzka vai ficar na equipa bávara até final da temporada. O jogador fez uma publicação ou fez um comunicado, o que lhe queiram chamar, a dizer que não vai sair do clube no mercado de janeiro. Tinha-se falado muito disso, da possibilidade dele ir para o Atlético de Madrid, mas
Quando chegar ao verão, aí sim vai sair, até porque o contrato dele termina, e ele confirmou que ele e o Bayern chegaram à conclusão de que está na altura de seguirem caminhos diferentes. É um médio que já está no Bayern Munique há muitos anos, desde 2018, na altura contratado ao Schalke 04. Na altura até foi final de contrato, foi uma daquelas situações que o Bayern chegou e comprou uma das grandes figuras do futebol alemão sem pagar nada. E portanto o Goretzka vai terminar a temporada no Bayern Munique. Fala-se que no final da temporada poderá arrumar ao Atlético de Madrid. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. O que é certo é que vai deixar, quer dizer, é certo porque o jogador anunciou, vamos ver se não há aqui nenhum volte-face, mas vamos assumir que não. Este médio centro, médio defensivo, vai então deixar o Bayern Munique no final da temporada. Ele que, como eu disse, já ganhou muita coisa pelo Bayern, 6 ligas, uma Champions, Mundial de Clubes, Supertaça Europeia, muita coisa. Vamos até Madrid, Real Madrid, adversário do Benfica, no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões. Camavinga está a ser associado ao Liverpool. A transferência não será para já, será mais um namoro de verão. Fala-se que o Liverpool está disposto a pagar 100 milhões de euros para ter o Eduardo Camavinga, um belíssimo jogador internacional francês, ele que está com 23 anos, médio a centro, pode também atuar como lateral, mas é mais no meio campo, claramente, ainda que no FM, não neste, no anterior, ele aparecia sempre como lateral, por alguma razão, mas como posição original, digamos assim, mas pronto, obviamente é médio, poderá certamente fazer outras posições. Fala-se essa possibilidade do Liverpool pagar 100 milhões de euros por este jogador que já está no Real há alguns anos, como o tempo passa, não é? Foi para o Real em 2021, já vai em 1, 2, 3, 4, já é a 5ª temporada de Camavinga no Real Madrid. O tempo realmente passa rápido. Estava no Rennes, foi muito novo para o Real, ele que está com 23 anos, tem uma cláusula de rescisão de 1.000 milhões. Naturalmente não será isso que o Liverpool está disposto a pagar para ter o Camavinga. Ou está, quem sabe, não é? Esta loucura do futebol. Um dia destes temos transferências de 1.000 milhões. Este não vale 1.000 milhões, mas aparentemente vale 10. Nuno Tavares poderá estar... Poderá não, eu já falei disto há algum tempo. Nuno Tavares está arredado as opções na Lazio, apesar de ter tido alguns momentos fulgurantes na temporada passada. Aliás, na temporada passada foi uma das figuras da Lazio. Este ano, por alguma razão, confesso que também não tenho acompanhado muito a atualidade da Lazio. Por alguma razão, não está a jogar tanto. Leva apenas 10 jogos, 533 minutos. E já tinha falado aqui do interesse do Besiktas em ter o Nuno Tavares. Isto já é uma coisa antiga, logo no início do mercado se falava disto. E aparentemente a Lazio aceitou uma proposta de 10 milhões de euros por parte do Besiktas para contratar o Nuno Tavares, mas o jogador não quis ir. Porém, o interesse do Besiktas manteve-se e aparentemente há aqui um cenário onde o jogador poderá mesmo acabar por ir para o Besiktas, e na Turquia até se diz que é o cenário mais provável. Vamos ver o que é que vai acontecer. O Nuno Tavares, que saiu do Benfica em 2020, na altura para o Arsenal, teve 2 empréstimos de sucesso, Marselha, onde realmente fez uma belíssima época, e na Lazio na época passada. A Lazio depois contratou o Nuno Tavares por 5 milhões de euros, mas agora poderá estar na iminência de o vender por 10, portanto um lucro bom, 5 milhões de euros em 6 meses, quem não gostaria? Seja como for, o que é certo é que Nuno Tavares poderá estar então a caminho do futebol da Turquia, e neste caso do Besiktas. Vamos falar de outro português, Ruben Neves, que foi associado ao Real Madrid, foi associado ao Manchester United. Obviamente, há sempre o nome de Futebol Clube do Porto a rondar a coisa. E porquê? Porque ele está em final de contrato com o Al Hilal, mas, segundo Fabrício Romano, o jogador vai mesmo renovar com o Al Hilal, continuando então a sua estadia na Arábia Saudita. Não é oficial, mas é aparentemente a maior inclinação é o jogador continuar na Arábia, nomeadamente no Al Hilal, onde já está há 2 temporadas e meia. Fala-se que poderá assinar um contrato de mais 2 épocas, portanto, mais esta, e depois ainda mais 2 épocas. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ruben Neves, 28 aninhos, eu estava no Estádio do Dragão, na altura já a trabalhar, obviamente, em 2014, quando ele se estreia com um golo, lançado por Roland Lopetegui, 17 aninhos, na altura titular no lugar do Casemiro, e há ali um jogo, eu já não me lembro se é um canto ou um livre lateral, e a bola sobra assim para, portanto o canto eu acho que é do lado esquerdo, e a bola sobra assim ali para a zona morta da área do lado direito, ele tem um remate cruzado e marca o golo.
o Futebol Clube do Porto, eu lembro-me perfeitamente desse jogo, era aquela equipa do Lopetegui que jogava muito com o Oliver, com o Ruben Neves, com o Jackson, com o Brahimi, mas que depois jogava muito, mas depois não rematava, né? Jogava ali, trocava a bola, passa de um lado para o outro, mas depois marcar gols tinha algumas dificuldades. Estou a brincar, era uma equipa que eu por acaso gostava. E o Ruben Neves marca, o gol é logo a abrir, eu diria que será ali entre os 10 e os 15 minutos, mais coisa, menos coisa. Eu estava nesse jogo, portanto, Ruben Neves, espero que venha para a Europa, porque eu gosto muito do Ruben Neves. E é engraçado, porque o Ruben Neves obviamente esteve no Porto, equipa de top mundial, mas depois vai para o Wolverhampton, onde faz coisas boas. É verdade que vai para lá na altura que eu acho que eles até estão na segunda liga, faz uma belíssima época aí. Faz uma belíssima época aí, depois está com o Wolverhampton nas melhores épocas do Wolverhampton de Premier League, e depois foi para o Al Hilal. Nunca teve assim num clube de disputar Liga dos Campeões, mas pronto, é o que é. Vou-vos só dizer, os últimos 5 jogos do Ruben Neves, na Arábia, o Ruben Neves marcou, portanto, vitória do Al Hilal 3-0 com o Al Assam, e o Ruben Neves marca um golo e uma assistência. Vitória contra o Al Nassr, um golo e uma assistência. Depois, vitória contra o Neom SC, golo e assistência. Depois o Al Hilal ganhou o Al Fayha e ele fez 2 assistências. E o Al Hilal depois empatou com o Al Qadisiyah. E o Ruben Neves marcou também. Portanto, o Ruben Neves vai em 5 jogos a marcar 4 golos e a fazer 5 assistências. O Ruben Neves já leva 9 golos na temporada. Se calhar está a jogar a ponta de lança, eu não sei. Seja como for, Ruben Neves aparentemente vai renovar. Esta é oficial. Para terminarmos, Oscar Bob, uma das grandes promessas aí da FM, não no anterior FM, era craque. É jogador do Fulham, ele estava no Manchester City, fez toda a formação no City, norueguês. Teve aquela passagem pelo Futebol Clube do Porto, não é? Na temporada. Isto é engraçado. Não sei se os pais dele vieram ver para Portugal. Portanto, ele em 15-16, com 13 anos, 12 anos, passou um ano no Futebol 9 Júniores Sub-13 do Futebol Clube do Porto. Agora é jogador do Fulham e o Fulham terá pago 31 milhões de euros para ter este ponta de lança internacional, ponta de lança extremo, internacional norueguês, 16 jogos na seleção da Noruega. Ele que, como eu disse, fez toda a formação no Man City. Não encontrou espaço, é normal. O plantel do City é um bocadinho ingrato às vezes para jovens que depois até saem e brilham noutros lados. Vamos ver se será o caso aqui do Oscar Bob, extremo direito, extremo esquerdo, pé predominante. Levava esta temporada 15 jogos na equipa principal do Pep Guardiola, do Manchester City, e esta é oficial, e é com esta que vamos terminar. Portugal, 5º lugar no quê? No Euro de handball. Estamos também nos quartos de final do Europeu de Futsal. Ontem, vitória frente à Polónia. Já estávamos apurados quando jogámos. Não foi um jogo particularmente inspirador, mas ficou a vitória e o pleno na fase de grupos. Portanto, força aí para o futsal. Esta semaninha vai ser importante, porque os quartos é agora no domingo ou é na segunda? Não, é domingo, contra a Bélgica. Depois as meias ou é terça ou é quarta. E depois a final é sábado. Vamos ver se chegamos à final e se fazemos o tri, porque nós somos bicampeões europeus de futsal. Bem, vamos embora. Já sabem, isto tudo está em 00.pt. Subscrevam o nosso canal do YouTube. Não se esqueçam que na segunda-feira vamos ter os diretos de fecho de mercado aí a bombar. E já sabem, o meu nome é Igor Gonçalves. E sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.